E aproveitando que a gente está falando de transformação, essa minha amiga que está aqui hoje, ao vivo, também clinicamente transforma a vida de muita gente com o seu trabalho, que é a nutricionista a doutora Fernanda Granja. Bem-vinda, não é verdade? É verdade. É a minha maior missão. Não é? E é missão. E eu sei disso porque eu te conheço o seu profissionalismo. E quando a gente... hoje a gente... Já vou passar para vocês o tema, mas as coisas estão juntas o tempo todo. Super linkadas. Né? Então, passa aí o período, a gente sabe que é a trajetória que você tem que se dedicar e o pós, porque depois a gente tem que manter esse novo estilo, né, Fê? E eu adoro falar sobre esse assunto, que é energia celular, porque a gente está numa época muito ansiosa, a gente está numa época de muito trabalho. Falei isso ontem. Né? A gente chega em casa, ainda tem trabalho para fazer, então estamos numa época de muito trabalho. Então, a energia, ela precisa estar em você, porque senão você não tem qualidade de vida, senão você não emagrece, senão você não ganha massa muscular. Então, é o que você falou, não é só questão de um ponto, é tudo linkado. Como você vai emagrecer sem energia? Né? Verdade. As pessoas procuram nutricionista porque querem emagrecer, a maioria. Aí eu falo, tá, você quer emagrecer, mas você faz exercício? Aí a pessoa fala, ai, não aguento fazer exercício. Então, antes de emagrecer, a gente precisa melhorar seu corpo, sua energia. Então, tudo faz sentido. E às vezes a gente acha que melhorar a energia é aumentar o consumo de alimentos que fornecem energia. Só que esse é o primeiro erro. É o principal e é isso que eu quero falar hoje. Aqui estão alguns alimentos, né, se vocês forem ver, que dão energia. Quando a gente está muito cansado, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Deixa eu comer um pão, deixa eu tomar um leite com café, deixa eu tomar o café puro. E são alimentos que eles potencialmente dão energia, mas se usado da maneira errada e no horário errado, que eu já falei sobre horário aqui, mas hoje a gente vai falar de composição, afeta tudo. Então, por onde você quer começar, Carol? Vamos lá no pãozinho logo, né? Vamos pro pãozinho, depois a gente finaliza com o café. Porque isso aqui é a grande paixão, né? Mas vamos começar com o pãozinho, Fê. Qual que é a questão do pão? Muita gente troca por pão integral, muita gente troca por pão de fermentação natural. Quando, na verdade, a gente sabe que hoje o pão, ele vem de uma farinha modificada. Então, hoje não existe mais o trigo puro. Ele é um trigo modificado e cruzado. Isso foi bom porque tirou a fome, né? A gente tem abundância de alimentos, mas o nosso corpo não reconhece isso como alimento. Então tem gente que come pão 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. Todas as refeições têm alguma farinha, né? Tô falando do pão, mas a gente fala da farinha. Então não adianta ser fermentação natural se a farinha ela já é cruzada. Não adianta ser uma farinha integral se é uma farinha modificada. Então o pão, ele não pode ser usado como fonte de energia, porque ele não tem essa energia mais. Entendi. Ele tem caloria, mas ele não tem, por exemplo, nutrientes que vão agir na sua mitocôndria, ele não tem nutrientes que vão fazer o seu corpo trabalhar a seu favor, ele tem caloria. Entendi perfeitamente. Só que quando a gente fala do pãozinho e dessa farinha branca, tudo que é farinha branca, então, se você quiser já linkar aqui com o macarrão, vai entrar. Tudo que tem farinha. Então é muito perigoso você colocar o seu cardápio farinha o dia todo. Então no café da manhã um pãozinho integral, no almoço um macarrão integral. Não adianta para sua energia. Não adianta. O corpo não entende. Não entende porque a farinha ela já é modificada, ela não é uma farinha pura. Então existem farinhas de boa qualidade, né? A farinha espelta, por exemplo, é uma farinha de melhor qualidade, mas é uma farinha difícil de achar, nem todo mundo maneja. Então assim, é melhor você trocar os alimentos. Então ao invés do pão, por que a gente não usa uma raiz? Vai ter carboidrato, vai ter a caloria que você precisa, só que tem complexo B, tem magnésio, tem outros alimentos. Outros nutrientes, na verdade, né? Outros nutrientes que vão agir nessa mitocôndria celular, na sua energia, que é onde a gente tem que lidar. É a questão das folhas verdes. Eu até brinquei da última vez que eu vim aqui, acho que não tem nenhuma pauta que não tenha folha verde. Não tem, é uma couve. Não existe, né? Sempre vem com a Fê a couve. Mas a gente já vai falar até desse grupo, mas a minha dúvida é o seguinte, então, para ficar fácil, quando a gente pensa na questão do grupo dos carboidratos, todos eles se comportam da mesma forma, só que a diferença está no que o nosso corpo, então, vai conseguir absorver para nos fornecer energia. Sim, certo? Sim. Nesse caso, a gente pode dizer que o glúten também atrapalha? Sim, porque o glúten, ele vem desse trigo e ele tá 500, 5.000 vezes, eu não lembro agora a porcentagem, mas ele é
mais potente 5.000 vezes, porque esse cruzamento proporcionou isso. Tá. E muitos pães, pode observar no rótulo, tem glúten adicionado. Então não é só a farinha, é o glúten. Além... Eles adicionam glúten. Então, se for comer pão, de preferência, faça em casa. Tá. Eu sei que é difícil, gente, eu sei. Mas, se a gente quer mudança, a gente precisa mudar. Agora, a gente não chegou no açúcar ainda, mas que tá ali no Também outro está grupo. relacionado, o açúcar. Quer falar dele? Então vamos falar dele para depois formular minha O pergunta. açúcar, qual que é o problema? Alimentos açucarados ou alimentos que contêm grande quantidade de açúcar, ele vai dar pico de glicose, a insulina vai ser liberada muito rápida, vai ficar picos de insulina e aí vai descer muito rápido. Então, a queda de energia, quando você tem um açúcar alto e depois, é de sensação de fadiga mesmo. Tá. Porque o corpo, ele não consegue fazer isso aqui. O ideal é a gente estar sempre numa energia mais alta, não ficar assim. Então, você sente como se tivesse um buraco te puxando. Então, qual que é essa sensação? Principalmente quem come grande volume, mesmo que não seja açúcar. Às vezes é um grande volume de arroz, por exemplo. Era o que eu ia te que vira perguntar. açúcar. Da forma que ele se comporta no nosso organismo. Então, tanto faz se é o açúcar que está aqui... Ou se é uma quantidade equivalente, só que no pão, por exemplo. Ou numa bebida alcoólica. Também. Né? Então, mesmo que tem coisas saudáveis, a gente tem que prestar atenção nesse grande volume. Então, quando a gente toma muita bebida alcoólica, por exemplo, a gente fica com aquela ressaca, né? Quando toma em quantidade exagerada. O arroz é a mesma coisa. Então, você comer grandes volumes também vai te deixar mais cansado, porque isso rouba a sua energia. Então, qual que é o ideal? Você colocar refeições de volume pequeno ao longo do dia. Tá. Então, por isso que é recomendado aí 3, 4 refeições. 6 refeições eu não recomendo, eu acho exagerado para o nosso estilo de vida. Porque a gente fica subindo essa insulina. Eu acho 6 refeições, que é o que eu aprendi na faculdade, super exagerado. Eu nunca coloquei 6 refeições para nenhum paciente. Porque a gente não tem esse gasto calórico, não tem. Não tem. Não, nem não que tem. treine todo dia. Nem que treine todo dia. Chegar... A não ser que você queira, assim, ganhar muita massa, hipertrofia. Entendi. Aí é outro assunto. Alta performance esportiva. Alta performance, é outro assunto. Aqui estão falando de pessoas normais, que trabalham vida normal, né? Então já falamos, colocamos aqui todos no mesmo grupo, pensando na questão dos carboidratos, como eles se comportam no organismo, do açúcar. Agora vamos falar de industrializados? Os industrializados, qual que é o problema? Eles têm muitos conservantes, corantes e químico, né, para colocar aquilo. Então, eu lembro que quando eu descobri, eu era mais, né, recém-formada, quando eu descobri que a bolacha recheada não tinha morango, que a gelatina não tinha morango, eu fiquei em choque. Eu falei, nossa, não tem morango. O que é isso, né? Que sabor é esse? Vem de onde esse sabor? Porque a gente achava que era morango, né? Naquela época não tinha tanta informação, 20 anos atrás. Então, esses conservantes, esses corantes, eles entram no seu corpo e também causam uma reação inflamatória, porque eles não são alimentos. Entendi. Não são reconhecidos como alimentos. É como se você estivesse comendo um amaciante. Entendi. É uma Então relação... tem caloria, é gostoso, é palatável, mas pobre nutricionalmente. E isso afeta a sua energia. Não é considerado alimento. Não é considerado alimento. É produto alimentício. Tem uma frase que eu falo assim, produto a gente não come, produto a gente usa. Nossa, mas eu gostei da sua... de relacionar, né, do produto de limpeza. Você vai ler ali, é meio que parecido. É até. Um produto. É um tantão de coisa, né, não é nada natural, acaba sendo um produto. Agora, ali tem um sal, e pelo que eu li da nossa pré-pauta, o sal também tá ligado? O sal também, não é só o sal dos industrializados. Se você coloca muito sal na sua refeição, se você é aquela pessoa que coloca sal em tudo, assim, quer sentir muito tempero, o sal, ele desidrata e lá dentro da célula tem uma energia que chama adenosina. E esse sal, ele desidrata, você fica sem essa adenosina para produzir energia e dá cansaço. Então, quanto mais sal você comer na sua comida, colocar, mais cansado você vai ficar, porque é fisiológico, é desidratação. Que coisa, a gente não para pensar. Qualquer sal, né? Porque aí entra naquela polêmica, se você prefira tal sal, o marinho, não, o qualquer outro. sal. Todos eles. Comidas salgadas é um problema. Tem que controlar o sal. Bastante. Diretora, fale comigo, por favor, que meu ponto desligou. Tudo certo.
Daqui a pouquinho perguntinhas do público, tá, gente? Mandem mensagem no @vocêbonitatv. Vamos falar do leite, que eu vou deixar o cafezinho por último. A questão do leite é meio polêmica, que muita gente acho que nunca ouviu isso que eu vou falar. Mas o leite, ele passou aí por um processo de industrialização também, ele desnaturou as proteínas e só isso já rouba a sua energia porque desnaturou a proteína. Então é legal você ter um leite de refrigerado da melhor qualidade, se você quer essa energia. Leite de caixinha, ele é um pouco problemático para energia. Agora, qual que é a questão do leite? Muita gente hoje só usa leite desnatado ou semidesnatado. Quando você tira a gordura do leite, você tira a vitamina D. E a vitamina D é algo essencial para sua energia. Tanto que a primeira coisa que a gente faz no consultório é ver como está a vitamina D de uma pessoa muito cansada e geralmente ela está baixíssima. Entendi. E a vitamina D atrapalha a tireoide, né? A falta atrapalha a tireoide. Então, o leite desnatado e semidesnatado não tem vitamina D, não tem absorção de vitamina D. Então, o cálcio fica aí, ó, circulando sozinho. E o alimento, ele não foi feito para ter nutriente isolado. Tá. Então, você precisa, se for tomar um leite da melhor qualidade e integral. Porque aí ele faz a absorção. Melhor. E aí controlar a quantidade. A quantidade. Puxa, que inteiro sabia disso não. É. Porque é a vitamina D que vai ajudar nessa questão então, da faz energia do cálcio. muita diferença você tomar um leite da melhor qualidade, pouco, né? Não ficar tomando... Tudo é quantidade, né, também. E com vitamina D, porque isso vai fazer absorver melhor o cálcio, seus ossos. Tudo é ligado, não tem como desligar. Eu falo, você não vê um útero andando por aí, você não vê o osso andando por aí. Tá tudo né? junto. A gente vê um corpo andando e é um ecossistema. E existem os maestros, né? Que são aí os hormônios, os neurotransmissores. Então, a questão do leite é essa. E leites vegetais, né? As bebidas vegetais. Sim, as bebidas vegetais, elas são boas porque elas têm pouca caloria e elas têm nutrientes adicionados. Como o cálcio, o leite também tem. Tá. Então, é uma opção melhor para a energia. Melhor do que esse aqui. É melhor. Agora, temos aqui a duplinha favorita do brasileiro. O arroz e feijão. Rouba a nossa energia. Porque o arroz em grande quantidade, mesmo ele integral, ele vai roubar a sua energia. Então, se for para comer arroz, tem que ser pouco e metade tem que ser legumes e frutas. Então, por isso que eu quis trazer aqui, porque legumes, na verdade, né, e folhas. Porque se você coloca muito arroz, você não vai comer muito legume e muita folha. Então, a gente precisa metade do prato, legumes e folhas. Um pouquinho de arroz e feijão e outro a carne. Esse é o prato ideal. Tá. Mais o feijão. E, por exemplo, se a gente conseguir comer o feijão sozinho, um caldinho de feijão? O feijão, qual que é a questão? Ele é melhor você separar, porque isso vai te dar calorias diferentes. Mas, se você for comer grão, feijão, lentilha, grão de bico, ele precisa estar de molho 24 horas. Precisa, né? Isso vai melhorar muito a sua digestão, vai diminuir gases, vai diminuir estufamento. Então, o feijão, ele precisa ficar de molho 24 horas com vinagre ou limão. Feito esse processo, joga a água fora, você vai ver que ela vai ficar toda fermentada, né, cheia de espuminha branca. Joga a água fora e você pode cozinhar numa nova água. Fernanda, não tive tempo de fazer isso. Existe o remolho de 3 vezes. Você coloca na panela de pressão, 10 minutos, joga fora. Panela de pressão, 10 minutos, joga fora. Faz isso 3 vezes. Tá. E na terceira vez, você coloca menos, porque senão você vai comer uma papa de feijão. Então tem que ficar ligada no cozimento. Tá. Mas de qualquer maneira, precisa deixar de molho para sua digestão melhorar e você não roubar a sua energia digerindo alimento. Ah, isso também pode acontecer. Porque se você come muito alimento, por exemplo, a carne vermelha, branca, peixe, se você come muita carne, isso também vai fazer você ter mais, por exemplo, quando você participa de um churrasco, geralmente a tendência é você não comer mais o dia todo. Feijoada. Por quê? São alimentos que requerem muita da sua digestão. Então, o feijão e a carne é a mesma coisa, comer à medida que precisa, não ficar comendo energicamente falando bastante. Por isso que o excesso de álcool também traz um problema nessa questão, porque o corpo ele tem mais trabalho para dar conta daquilo. O álcool tem 2 problemas, que é o açúcar que ele vira e a desidratação que ele proporciona. Então, quanto mais bebida alcoólica em grande quantidade, mais você fica sem energia. Mais o corpo tá ali num desgaste. Vamos colocar a perguntinha do público? Na tela que escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Gustavo. Beijo. É verdade que as bebidas energéticas podem sabotar a nossa energia? Tem a ver com café essa pergunta? Ah, vamos lá então. Vamos pro cafezinho.
A questão das bebidas energéticas e o café é realmente a cafeína. A cafeína, ela faz a mesma coisa que o sal. Ela dá uma alta de energia na hora, você sente isso, só que ele vai lá e tira seus neurotransmissores e te dá fadiga depois. Então, quanto mais café você toma, mais você tem essa falsa impressão de que você está desperto. Mas chega uma hora que a sua energia drena. Então, o café, ele não pode ser consumido mais que 200 ml ao dia. Tá. Então, se você gosta de café o dia todo, é 50 ml cada vez, não é 100 ml cada vez. Entendi, não é o balde, o famoso balde. Né? Então, se quiser tomar bastante café, toma pela manhã, né, no café da manhã e depois vai tirando de outros lugares a sua energia. E o energético é a mesma coisa, é legal, funciona como pré-treino, mas chega uma hora que ele não te dá energia mais, porque o corpo acostuma. Tá. E você vai querendo cada vez mais energético. Entendi. Então é legal se usado com moderação, ocasionalmente, e prestar atenção nisso que eu falei para você realmente mudar seu estilo de vida, senão você vai ficar cansado sempre. Ali, por isso que eu trouxe o suco de beterraba, o suco verde, porque são alimentos que eles têm caloria? Tem, mas eles têm muita nutrição e eles vão fazer o seu corpo realmente absorver essa energia para você estar pronto para a vida. Porque não adianta você pensar só em caloria, porque eu fiz um post esses dias sobre fígado e aí um monte de gente começou a comentar, ai, que absurdo você indicar suco, porque frutose acaba com o fígado, não sei o quê. Eu falei, gente, essas pessoas que estão falando do suco, eu aposto que a alimentação delas não é desse jeito. Aí eu fui lá ver no perfil de quem tinha comentado. Todas as pessoas que comentaram do suco estavam com foto de bebida alcoólica no feed. Não, e acredito de bolo, de açúcar. Eu entendo o que você quer dizer, Fê, quando a gente fala, a questão calórica, ela é sim importante, sim, ela não pode ser ela tem que ser contabilizada, né, na história, mas eu entendo que alguns alimentos, eles participam dessa forma de nos nutrir, que eles não vão sobrar, eles não vão ficar ali circulando e virando gordura, certo? Eles não sobram, eles têm uma ação. Eles vão participar dessa energia celular, eles vão tirar a compulsão alimentar, porque você vai estar mais nutrida. Isso tem muito a ver com compulsão alimentar. Tá. Porque quando a gente está cansado, a gente quer comer mais. Sim. É uma relação normal, é fisiológico. Você está cansado, você quer comer mais. Por que você tem vontade de comer 5 da tarde? Porque a hora que a serotonina começa a baixar para entrar a melatonina, tem sentido de você estar cansado, porque você precisa dormir. Só que o que acontece? A gente não dorme, a gente vai trabalhar às 5 da tarde, a gente vai pro 3º round em casa, a gente vai dormir meia-noite. Isso é outra coisa. Se você quer energia, a higiene do sono é super importante. As pessoas estão deixando o básico para lá. Fica com o celular no rosto, a luz, até tarde e quer acordar para a vida. Não vai acordar. É mais difícil. Vamos colocar mais perguntinhas do público. Tem várias lá no nosso Instagram. Seguindo, Frank, obrigada, um beijo. Estou tentando sair de uma depressão. Já acordo cansado, sem vontade de fazer nada, excesso de bocejo. Sei que a alimentação pode mudar isso. O que você me sugere? Em questão da farinha, uso a farinha de trigo zero, que eu desconheço, enfim. Essa farinha é pura, segundo o rótulo. Como vejo isso? Então vamos lá. Vamos falar das farinhas, o caso da depressão, que isso também pode estar associado a uma falta de nutrientes, né, exato. Fê? Frank, é o seguinte, qualquer farinha que você usar, ela não vai ter nutriente suficiente que você precisa. O ideal é você trocar essa farinha e não comer para colocar outros alimentos. Então, colocar um farelo de aveia, colocar uma beterraba, colocar alimentos que vão fazer você ter energia mesmo. Vai ter a mesma caloria da farinha, só que o que você vai sentir depois é completamente diferente. Então, vários pacientes meus falam a mesma coisa. No primeiro retorno eu pergunto, eu quero saber como é que está a sua energia. Todos falam, melhorou absurdamente. Agora eu tenho vontade de sair, agora eu tenho vontade de fazer exercício, eu tenho vontade... Então, o alimento, gente, ele não é só caloria. O alimento, ele é nutrição e a gente não faz nada mais do que come. Então, a gente come 3 vezes ao dia, você faz mais vezes isso do que qualquer outra coisa. Sem dúvida. Então, o que você coloca para dentro é mais importante, né, do que caloria. Então, você precisa ver energeticamente o que aquele alimento tem e não só caloria, ver a composição nutricional inteira. Qual que é mais nutritivo, uma beterraba ou um pão branco ou integral 0.0? Né? Lógico que a beterraba. E vai ter a mesma caloria. Não, então é pensar nessa questão dos legumes mesmo. Dos prioridade, legumes. Prioridade. E folhas. Você tem que comer mais legumes e folhas do que qualquer outra coisa. Isso faz muita diferença. E aí vai tomando suco verde
de manhã, almoço metade do prato, à tarde pensa em colocar uma cenoura. Eu sei que é disruptivo que eu tô falando, comer uma cenoura à tarde, comer um tomate, né, cara? Delícia, tudo lá no meu camarim. Mas não é comendo esse programa. É muito mais energia, Ai, é adoro. muito mais energia do que você abrir uma bolacha. Então isso faz muita diferença no corpo. E as pessoas acham que às vezes vão sentir fome, mas o corpo se acostuma. Não sente fome. Não sente fome. Porque nutre. Porque nutre, exatamente. Vamos para mais perguntinha, olha lá, dá tempo. Quem escreveu pra gente? Cláudia, obrigada, um beijo. Os embutidos, como peito de peru, presunto e salame, também roubam nossa energia? Ai, peito de peru eu adoro, mas rouba, né? Excelente pergunta. Esses alimentos que você falou, a indústria condena 4 tipos de conservantes e corantes, que pode dar cefaleia, dermatite, enfim. Esses que você falou tem os 4. Então, tá respondida essa pergunta. Tipo, corta. Para o dia a dia não vale a pena. Tem que ser para um momento legal. Ai, tô tomando um café da manhã, eu amo peito de peru, deixa eu colocar um café da manhã no sábado. Mas na sua rotina não vale a pena. Não precisa, né, Fê? Não. Você arrasa, minha amiga. Tinha muitas coisas para te perguntar, mas eu acho que também lá no Instagram, depois se você puder responder. E aquele recado que fica é o que a gente faz com mais frequência no final, é o mais importante. É o importante. Então não é que nunca mais a gente possa ter Essa é outra momentos... frase que eu falo. Presta atenção. A frequência é mais importante que a quantidade. É, né? E é isso que vai dar o resultado que a gente está esperando seja positivo. Ou, de repente, vem um resultado negativo aí, como o depoimento do Frank. Frank, um beijo pra você. Estamos com você. Vai dar certo, sempre Frank. com a gente, com certeza. Vou deixar o contato da Fê, que arrasa, a doutora Fernanda Granja, nutricionista, lá nas redes sociais, @FernandaGranjaNutri, tudo junto. @FernandaGranjaNutri, tudo junto. Você encontra o trabalho dela. Beijo, adorei. Beijo nas crianças. Obrigada. Que tá passando rápido, né? Tá. Meu Deus, até a próxima. Beijo. Também. Tchau, como tchau. o tempo passa rápido.